Nestes 30 anos de desempenho da profissão, Ricardo Figueiredo já assumiu funções de Presidente do Conselho Regional do Norte, entre outras. Com uma vasta experiência na área, o solicitador aponta a formação académica e o surgimento dos agentes de execução como alguns dos fatores mais importantes na evolução da classe. Na verdade, é de salientar que a classe, ao longo destes anos, destes 30 anos de exercício da minha atividade, tem sofrido alterações substanciais, tem evoluído de uma forma muito positiva, e isso deve-se essencialmente a um grupo e a um punhado de colegas que, no desempenho das suas funções diretivas, se têm interessado em prejuízo do seu tempo de escritório, da sua profissão e muitas vezes da sua família, têm tentado ajudar os mais novos e a tentar ajudar a classe. Evidentemente que ela também não progrediu muitas vezes da forma como todos nós desejaríamos. Mas a verdade é que, e perguntando e respondendo à sua pergunta em concreto, a verdade é que a classe, no fundo, evoluiu substancialmente. Se nos lembrarmos do que era a classe na década de 70 e agora na década de 2000 e 2010, 2011, 2012, a evolução é notória. E que pontos destaca como mais importantes? 2 pontos essenciais. O primeiro, eu diria, pela devida ordem. O primeiro destaque vai para a possibilidade do solicitador integrar uma formação académica. Era uma luta muito grande que eu próprio travei enquanto dirigente da Câmara e foi um sonho que acabou por se concretizar. Sobretudo, isto já começou em 1990, finais dos anos de 90, e, portanto, essa foi um marco importante. Isto é, dar formação aos solicitadores, substituindo-se da Câmara nessa formação e passando-a para as escolas. Escolas públicas, primeiro escolas privadas e agora escolas públicas. Isso foi, de facto, uma evolução substancial. Outro marco importante foi, efetivamente, o marco de 2003, em que se criou a figura do, então, solicitador de execução e agora agente de execução, que acaba por, efetivamente, catapultar a classe para um espaço público e dar-lhe mais visibilidade. Portanto, são 2 épocas distintas, 2 marcos distintos, mas que efetivamente marcaram substancialmente a classe dos solicitadores e agora a classe também do agente de execução dentro da classe do solicitador. E em relação às organizações levadas a cabo pelo Conselho Regional do Norte, como é que classifica essa evolução? Bom, perguntando dessa forma, eu respondo-lhe exatamente da mesma forma também. A evolução é boa, é uma evolução positiva e isso deve-se, refiro outra vez, ao interesse que tem sido manifestado pelos colegas. Tem havido, de facto, algumas atitudes de provocação à própria classe no sentido da sua formação, de melhorar a sua formação, uma formação constante e contínua, que é essencial para o bom desempenho de qualquer atividade profissional, mas sobretudo desta. Esta profissão de solicitador tem 2 vertentes muito essenciais. Tem uma vertente social, que é fundamental no exercício da profissão, mas também tem, para além da vertente social, tem uma vertente comercial muito grande. E comercial no mundo do negócio jurídico. É preciso ver que muito do negócio jurídico depende, efetivamente, da intervenção do solicitador e também do advogado, naturalmente. Mas, neste caso, do solicitador, é preciso que o solicitador esteja perfeitamente preparado, que tenha consciência do ato que pratica para poder, efetivamente, ajudar quem a ele recorre e, sobretudo, agora no campo do agente de execução. Necessita, efetivamente, de uma formação muito mais ativa e, sobretudo, uma seriedade intelectual que permita, efetivamente, a cobrança e cumprir o seu desiderato, que, no fundo, é a cobrança dos créditos mal parados que se encontram espalhados por esse país. E, portanto, esta colaboração no comércio jurídico e na segurança jurídica do negócio, evidentemente que o solicitador tem que estar muito bem preparado. E aquilo que o Conselho Regional do Norte tem feito, com esforço e com muito sacrifício, há que o reconhecer, tem sido efetivamente dedicar algum do seu tempo à formação dos seus associados.
Então, comparando com a evolução da classe, podemos dizer que o Conselho Regional do Norte não ficou nada aquém das expectativas? De forma alguma, eu direi até, e que me perdoem os colegas do Conselho Geral, o Conselho Regional do Norte tem-se substituído em muito àquilo que é o desempenho do Conselho Geral. Isto é uma crítica que será efetivamente aberta, mas que caberá enfiar a carapuça a quem deve ser enfiada. De facto, o Conselho Regional do Norte tem-se sobreposto e tem-se substituído àquilo que deveria ser a obrigação do Conselho Geral a nível nacional. E, portanto, eu acho que o Conselho Regional deve continuar, o Conselho Regional do Norte, deve continuar o seu percurso da forma como tem continuado, a bem da classe. Já que os outros não fazem, haja alguém que o faça. A procuradoria ilícita é uma prática abusiva, ilegítima e considerada crime. Para Ricardo Figueiredo, falta ainda legislar no sentido de combater este problema, bem como punir e denunciar quem a pratica. A Procuradoria Ilícita é eu diria que nasceu com a própria, o nascimento e a gênese dos solicitadores. Logo que apareceu a classe dos solicitadores, apareceu necessariamente a Procuradoria Ilícita. E, de facto, aqui, quer a Câmara dos Solicitadores no seu todo, quer os Conselhos Regionais, Norte e Sul, não têm tido capacidade de combate a essa Procuradoria. Porquê? Porque, efetivamente, o legislador algum dia terá que se debruçar seriamente sobre este assunto. A Procuradoria Ilícita é um cancro na nossa profissão. É um cancro na profissão do advogado, é um cancro na profissão do solicitador. E não se justifica que continue o legislador adormecido sobre matéria de tão alta importância para ambas as profissões, porquanto sabemos que cada vez mais existem profissionais de advocacia, cada vez mais existem profissionais de solicitadoria e todos os dias essas profissões são ultrapassadas pelos procuradores de ilícitos. E isso deve-se, de facto, à falta de legislação, que tem que ser tomada em conta e em consideração, de forma a que os procuradores ilícitos sejam punidos exemplarmente, de forma a que estas profissões possam exercer livremente as suas funções. E isto significa também que está aqui em jogo a segurança jurídica do negócio. Enquanto proliferarem os procuradores ilícitos, necessariamente que o negócio jurídico não será seguro. E, portanto, também o serviço que vai rareando, quer nos advogados, quer nos solicitadores, quer pelo número elevado de ambos os profissionais, quer pelo serviço que também vai rareando, se ainda vamos ter que ombrear com a concorrência desonesta destes procuradores, naturalmente, qualquer dia melhor será fechar as portas. E, portanto, o país só tem a perder com isso. Acho que é tempo do legislador despertar, acordar e legislar definitivamente sobre a forma como há de ser feito o combate da Procuradoria. Acho que a prova que neste momento se exige à prática da Procuradoria deve ser repensada e, sobretudo, devem ser punidos exemplarmente os funcionários públicos, sobretudo esses, que constantemente lidam com os procuradores ilícitos e não tomam as medidas necessárias para impedir essa proliferação. Acho que isto é um dedo que se lhes deve apontar e deve-se pedir aos ministérios respectivos que deem instruções rigorosas aos funcionários públicos que acabem de uma vez por todas por deixarem de apoiar a Procuradoria Ilícita. Deixem o serviço para os advogados e solicitadores, que eles bem precisam desses serviços. Sobretudo porque está garantida e será garantida a segurança jurídica. E para além dessa falta de legislação de que fala, o que é que acha que ainda pode ser feito para combater este problema? Olha, primeiro é preciso que as instituições, as grandes instituições, os grandes grupos económicos se convençam que, garantindo o serviço, ou sendo o serviço garantido por advogados ou solicitadores, com as suas responsabilidades inerentes, com as suas responsabilidades normalmente observadas e reguladas pelos seus organismos, quer seja a Ordem dos Advogados, quer seja a Câmara dos Solicitadores. Se efetivamente se convencerem os grupos económicos de que o serviço que é entregue a esses profissionais terá responsabilidade e terá garantias sérias de execução, começa por aí, do que estarem a contratar muitas vezes por preços muito mais baixos, mas que depois acabam por considerar
e provocar prejuízos enormes no tráfico jurídico, acaba por, na verdade, criar problemas gravíssimos para essas próprias empresas. Portanto, essa é uma das posições. E, por outro lado, também, os profissionais têm culpa, porque muitas vezes se pactua com situações dessas, pactua-se internamente, pactua-se muitas vezes quantos advogados e quantos solicitadores dão cobertura direta ou indiretamente a esses procuradores ilícitos. A troco, muitas vezes, de se levar um serviço ou se lhe entregar um serviço. E os colegas têm que perceber isso. Têm que perceber que têm que ser autónomos, não podem depender dessa gente. Essa gente é importante, naturalmente, tem a seu cargo muitas famílias, tem a seu cargo enormes despesas, etc., mas, de facto, não têm a preparação técnico-jurídica que é necessária para desempenhar esses trabalhos. Portanto, os colegas não podem apadrinhar esse tipo de comportamentos e têm que, efetivamente, denunciá-los. E a forma de os denunciar é denunciar e não colaborar. Portanto, no fundo, parece-me que é essa a solução e por aí passará. Rodeado de familiares agentes de execução, o solicitador vê o futuro desta atividade com algumas reservas. Confessa que, inicialmente, não foi grande adepto da criação desta vertente e apela a que hoje em dia se tenha em atenção o número de agentes de execução que são, todos os anos, absorvidos pelo mercado de trabalho. O futuro da atividade do agente de execução vejo com alguma reserva e com algum receio. Serei suspeito, se calhar, em estar a falar sobre esta área, porque eu fui dos primeiros a não me opor ou opor-me, de facto, à criação da figura do agente de execução da forma como ela foi posta. Aliás, do solicitador de execução. Hoje o agente de execução tem uma função fundamental na sociedade, tem de facto uma preparação técnica que é muito boa, reconheço que de facto tem evoluído nesse sentido, mas a verdade é que deparo muitas vezes com a abertura de cursos, muitos cursos seguidos. E esses cursos seguidos vão lançar para o mercado novos profissionais que não vão ter condições de continuarem a desempenhar as funções. Se nós repararmos neste período, infelizmente, que o país atravessa, o comércio jurídico está a rarear. Não há negócios jurídicos. As próprias custas judiciais vieram efetivamente afastar dos tribunais os grandes litigantes, porque as custas são caras e os litigantes já basta terem os seus débitos e terem os seus créditos por pagar, quanto mais ainda terem que suportar custas elevadíssimas. Ora, evidentemente que evitam a todo o transe proporem novas ações, sejam elas executivas, sejam elas declarativas, para depois obterem a forma executiva. A verdade é que, se nós estivermos a contratar novos agentes de execução e a lançá-los no mercado, naturalmente que vai estar bloqueado a muito breve trecho o seu exercício, porque na verdade não haverá tantos processos para esses agentes de execução, ou para os novos agentes de execução. Do que sei e da estatística que acompanho, na verdade a maior parte dos agentes de execução tem muito poucos processos. Dos agentes de execução que estão em exercício, já se queixam com a falta de processos. Portanto, acho que seria de repensar muito seriamente se deveria abrir com este espaço de tempo mais cursos até que o país efetivamente regresse outra vez à normalidade económica. E como é que vê a possibilidade de nomear sociedades de agentes de execução na própria ação executiva? Eu li com muita atenção a entrevista que o nosso presidente do Conselho Regional do Norte deu ao nosso boletim. Li e reli com muita atenção essa entrevista. Percebo que, efetivamente, o colega Fernando Rodrigues, e percebi a ideia dele, efetiva, de que a nomeação das sociedades de agentes de execução poderiam vir a colmatar algumas das dificuldades que neste momento, ou com que neste momento a própria Câmara dos Solicitadores se debate, sobretudo quando a desistência de um profissional agente de execução, ou por doença, ou por velhice, ou por afastamento, e depois o que fazer aos processos que lhe estão distribuídos.
Reconheço isso perfeitamente, sei que isto é um ónus para a Câmara dos Solicitadores. Mas, por outro lado, também, e o que é tradição na nossa profissão, na nossa e nos advogados, normalmente a nossa profissão é desempenhada por pessoas, in nomine, e não num global. Eu, quando digo que vou ao meu advogado ou que vou ao meu solicitador, normalmente digo que vou à sociedade de advogados ou que vou à sociedade de solicitadores. Normalmente individualizo a prática de quem me está a fazer o serviço. E, portanto, penso que será para já muito difícil que a sociedade transforme esta sua prática e comece a considerar, digamos, a nomeação de uma sociedade, sei lá quem é que eu vou encontrar, quando efetivamente eu estou habituado a trabalhar com o António, o Manuel ou a Maria. Portanto, estar agora a delegar um serviço ou a nomear um mandatário ou um agente de execução numa sociedade de agentes de execução ou numa sociedade de solicitadores ou numa sociedade de advogados, eu normalmente individualizo a pessoa que quero que faça. Bom, de facto, eu sei que a Câmara vai ter problemas, ou terá problemas, já terá problemas, sobretudo quando há o decesso de alguém ou quando efetivamente tem que fazer substituir esse agente de execução. Mas não sei se esta ideia será já de avançar ou de agarrar com ambas as mãos e lutar por ela. E explico-lhe também por outra razão. De facto, parece-me, da experiência que tenho, que trabalhar em sociedade é um bocado complicado. É um bocado complicado. E nós podemos ver quantas sociedades de advogados existem e qual o número de advogados que existem. Quantas sociedades de solicitadores existem e qual o número de prática individual existem. E o mesmo se passará com os agentes de execução. Portanto, é uma ideia que deverá ser trabalhada, deverá provavelmente ser apadrinhada, mas penso que não será uma ideia que vai fazer já, digamos, haverá provavelmente outras formas de ultrapassar essa situação. Quiçá alterando os sistemas legislativos neste momento e, sobretudo, algumas das leis que foram feitas um bocado à pressa e sobre o joelho no que tange aos agentes de execução e, portanto, eu penso que se poderá melhorar a forma da sua atuação e as consequências da desistência ou abandono dessa prática, ou da prática de cada um desses agentes de execução, não criando tantas moças nos processos que lhes são distribuídos. Mas já que estamos a falar nisso, seja-me permitido dizer-lhe o seguinte também. Eu penso que um dos problemas que afeta neste momento os agentes de execução, na sua generalidade, parece-me que será muito mais a forma de distribuição dos processos aos agentes de execução. Eu penso que os agentes de execução deveriam ser, sobretudo, muito mais fiscalizados numa forma séria e numa forma intensa, mas também deviam ter limitações nas distribuições dos processos, de forma a que, efetivamente, quando um solicitador ou um agente de execução, seja permitido assim dizer, possa efetivamente falhar ou esteja com a intenção de deixar a profissão ou a especialidade, não crie tantas moças ao organismo, seja ela a CPE, Comissão para a Eficácia das Execuções, ou seja a Câmara dos Solicitadores no seu todo, que permita de facto melhorar substancialmente esse controle de processos. E assim sendo, eu presumo que não haverá tantas moças e tantas dificuldades e penso que estará muito mais acautelada a segurança jurídica dos próprios processos que lhes são distribuídos também. Portanto, acho que é uma questão de um normativo. Um normativo tem que ser estudado, naturalmente, deve ser muito bem equacionado e que poderá passar, eventualmente, pelas sociedades dos solicitadores. Mas eu não estou a ver, muito francamente, que num universo de cerca de 600 agentes de execução que neste momento existam ou que estejam em atividade, mais outros tantos que tenham vindo a acabar o curso ou que virão a acabar o curso e que se inscreverão neste ano, que se consiga automaticamente criar sociedades que venham evitar este problema.
porque poderá criar-se mais meia dúzia de sociedades, mas a verdade é que a prática individual impera sobre essas sociedades. E, portanto, aquilo que se pretende retirar desse fluxo de processos que ficarão sobre, digamos, a responsabilidade da Câmara ou da própria Comissão para a eficácia das execuções, será sempre um valor residual. Evidentemente que na prática individual continuarão a haver processos que vão ter exatamente o tratamento que têm hoje. Portanto, só de facto através de uma forma, digamos, mais cuidada do legislador é que se poderá efetivamente encontrar uma solução. Esta é a minha opinião, muito francamente. Muito obrigada pelas respostas. Obrigado.